Olá, bom dia! Bora lá! Mais uma vez, mais um dia com a graça do nosso Pai que está no céu. A palavra de hoje se encontra em Mateus 9, do 27 em diante. A cura dos 2 cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, e clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isto? Disse-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Sejai-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Olha, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Aqui foi logo no início, né, que Jesus começou a fazer os milagres dele, que ele começou o ministério dele com 30 anos, né, e durou somente 3 anos aqui na terra. E Jesus, ele não queria, né, que ninguém soubesse, para não haver alvoroço, que ele já sabia de tudo que ele tinha, que ele iria passar por perseguição, por tudo. Mas por onde Jesus passava, não tem como esconder que a presença maravilhosa, a unção, a cura, a libertação estava nas mãos de Jesus. Então era impossível você não sentir a presença, o toque dele ali. E ali por onde ele passava, ele curava, ele libertava. E ele deixa a missão, ele deixou a missão para os 12 apóstolos, deixou a missão para mim, para você, para nós continuar esse chamado, para nós continuar esse ministério de curar os enfermos, de purificar os leprosos, de ressuscitar os mortos. Até isso Deus deu autoridade para mim e para você, basta eu e você usar. Mas muitas das vezes nós nos sentimos pequenos e incapazes de fazer um milagre tão glorioso, tão maravilhoso, que é igual ao que Jesus fazia, né? Hoje é difícil a gente ver, né, uma pessoa morta ressuscitar. Jesus, ele deixou essa ordem, ele deixou nas nossas mãos a autoridade para nós fazer isso, para nós curar, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os demônios são expulso da vida das pessoas, são libertos, que tudo isso que Jesus fazia e muito mais, ele deu a ordem para mim e para você. Jesus mudou? Não. Ele só não está aqui nessa terra como homem, junto comigo e com você, mas nós sabemos que ele já passou pelas todas as dores que eu e você passamos, e ele deixou essa promessa para nós cumprir o ide do Senhor, pregar o evangelho, fazer essas obras e maravilhas. Se você estiver na presença dele, Jesus, ele vai te usar para você curar. Ele pode te usar, ele pode fazer isso, mas basta nós queremos, né? E não nos sentimos inferiores. Nós não podemos nos sentir ninguém, porque Deus, ele nos amou primeiro, ele tem um amor tão incondicional para com as nossas vidas, que independente se as pessoas nos amam ou não, mas em primeiro lugar, o primeiro amor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê que ele te deixou essa ordem? E ali, aqueles 2 cegos, né, viram que Jesus estava se aproximando e pediu para ser curado. Qual que era o problema deles? Era a visão. Que maravilha de ver aqueles cegos, olhos se abrindo, porque só quem está no processo, igual esses cegos estavam, sabe o quanto que é difícil não ter mais a visão. Mas se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar. Mas se o Senhor também não quiser curar, ele não vai curar. Tudo está nas mãos dele. Então nós temos que apenas obedecer e cumprir o ide, a palavra, e anunciar o evangelho. Amém? Você crê nessa palavra gloriosa? E ali Jesus, ele perguntou ainda para aqueles cegos: crede vós que eu posso fazer isto? Primeiro ele quer saber se você crê. Se você crê que ele pode fazer o sobrenatural, que ele pode usar a tua vida para fazer o sobrenatural através da vida das outras pessoas, ele vai fazer. Mas Jesus, ele pergunta para mim e para você: você crê? Você crê que tudo eu posso fazer? Você crê que tudo eu contemplo?
que tudo está nas minhas mãos, Jesus ele te pergunta nesse dia, você crê? Então se você crê, você vai receber essa cura, você vai receber essa libertação, você vai ser sarado da alma, do espírito, do físico, você vai receber esse milagre financeiro, você vai receber esse milagre na vida sentimental, familiar. Eu não sei o que você precisa, mas você crê? Jesus ele pergunta para nós hoje, você crê que eu posso fazer? É somente Ele que pode fazer. Então, se nós crer, vamos tomar posse nesse dia do nosso milagre, da nossa cura. Porque Ele sabe de tudo aquilo que nós passamos e que nós estamos enfrentando. Mas até aqui a graça dEle, o amor dEle tem nos alcançado. Você crê? Eu creio. E ali, eles responderam a Jesus, sim, Senhor, sim, Senhor. E Jesus, o que Ele fez? Ele apenas tocou nos olhos. Tocou. Eu quero que você coloque as suas mãos nos seus olhos agora e declare que o Senhor vai tirar dos seus olhos todas as escamas, todo o mal, que você venha ter visão espiritual, que você venha ver as maravilhas de Deus nesse dia. Se você crer, você vai receber. Coloque as mãos no seu olho e declare, eu declaro agora que eu vou ver o sobrenatural na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, em todas as áreas da minha vida, amém? Você crê? Então hoje, Jesus está tirando as escamas dos seus olhos e você vai ter discernimento, você vai ter visões espirituais, então deixa Ele te usar, glória a Deus. E ali, Jesus ele tocou nos olhos dele e falou assim, ó, seja feitos segundo a vossa fé. Então o Senhor, ele vai operar na minha vida e na sua vida segundo as nossas fé. Então eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sei se você está desanimado, que você precisa, que cura, que tipo de cura que você precisa, que tipo de providência que você precisa, mas fala para o Senhor, assim como eu falo, assim como você fala hoje. Pede para o Senhor, agradeça o Senhor, que Ele vai fazer conforme a vossa fé. Amém? Assim como aqueles cegos receberam a cura, receberam a visão, eles ficaram muito maravilhados de poder ver o pôr do sol, o sol nascer, de poder ver a outra pessoa, de poder tocar nos objetos, nas pessoas, ver, de poder assim não depender mais de ninguém. Eles ficaram muito felizes. Assim nós devemos ficar, porque hoje o Senhor abriu os nossos olhos, hoje o Senhor entra com providência. Eu creio, em nome de Jesus, eu recebo e eu tomo posse na minha vida hoje, em nome de Jesus. Que você possa meditar nessa palavra, que Jesus aqui ele foi bem claro, você crê que eu posso fazer isso? E depois, seja feito segundo a vossa fé. Então, qual é a sua fé? Jesus, ele te pergunta hoje. Então, coloque ela em ação. E você vai ver e você vai viver o sobrenatural hoje de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações, e eu creio que hoje ainda o Senhor vai continuar falando na sua vida através dessa palavra gloriosa. E ali os cegos ficaram tão agradecidos que por onde eles passavam eles divulgaram, eles falaram, quem curou ele foi esse Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus abençoe.